buscar o excesso do prazer, ou buscar o prazer na hora errada, ou buscar o prazer com o objeto errado. E, enfim, ele vai, de certa maneira, absolver os prazeres da culpa de desviar o homem da rota da virtude. Então, o problema que há, né, é que o prazer vem do desenvolvimento de uma atividade, o prazer vem da realização de uma potencialidade, só que a natureza do homem não é uma natureza simples. E ele não consegue desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. Então, uma atividade vai bloquear outra atividade. E o problema está quando uma atividade inferior, um prazer que vem com uma atividade inferior, bloqueia uma atividade superior. Tá? Então, você deixa de gozar de um prazer mais pleno porque você se ateve a um prazer imediato. Então, ele dá, por exemplo, né, quem come bala, não se interessa mais pela peça do teatro, a peça do teatro é ruim, os atores são ruins, então você se distrai comendo bala. Então, o prazer substitui o outro, né, e o problema está em você distorcer essa hierarquia natural. Então, no livro 10, em que ele vai trabalhar mais esse aspecto aí, desse equilíbrio, dessa economia dos prazeres para obter o máximo de prazer possível, e a gente vai ver que isso vai ser depois trabalhado também pelo budismo, né? Essa economia dos prazeres. Como é que eu posso ter o máximo de prazer? E esse máximo de prazer nunca vai ser porque eu tenho o máximo de um prazer. Né? Se eu busco o máximo de um prazer, eu vou estar abrindo mão de outros prazeres possíveis. Então, para eu ter o máximo de prazer ao meu alcance, é preciso que eu equilibre, né, as diversas potencialidades, as diversas faculdades. E a dificuldade toda está nessa questão desse equilíbrio, manter essa harmonia. Então, no segundo tratado, é o contrário. Esse daí, no primeiro tratado, ele debate sobretudo com aqueles que condenam o prazer. O interlocutor deles de Peusípo, que é o platônico, né, e tinha uma visão bastante negativa do prazer. E no segundo tratado ele vai, ao contrário, pegar o aspecto positivo do prazer, tomar Eudoxo e tomar a defesa de Eudoxo contra as críticas dos platônicos. Então, ele vai dizer, retomando os argumentos de Eudoxo, todos visam o prazer. Ora, como é que aquilo que é visado por todos os seres pode ser o mal? Né? É inconcebível. Então, temo que nada querem dizer aqueles que se recusam a considerar como bem o que é objeto do desejo de todos. O que é admitido pelo consentimento universal é, segundo o que pensamos, a própria realidade. Se a tendência ao prazer só se encontrasse entre os seres privados do pensamento, entre os animais, os argumentos platônicos poderiam fazer algum sentido. Mas não é esse o caso. Então, ao contrário, né, o prazer tem uma importância para a vida, para a manutenção da vida, para o reforço das atividades, e isso demonstra que ele é, sim, um bem que
atualização do potencial humano. Agora, ele não concorda totalmente com a tese do Locke, que identificava prazer e bem, prazer e felicidade. Ele diz, mesmo que a infância seja uma fase extremamente prazerosa, ele vai continuar sendo criança a vida inteira. Ninguém abriria a mão da visão ou da audição, mesmo que não obtivesse prazer com a visão ou com a audição. Há uma diferença, né, entre o bajulador e o amigo. Então, o bajulador quer o prazer, quer provocar no outro prazer. O amigo quer o bem do outro. Então, há certamente uma diferença entre o prazer e o bem. E aí ele diz, então precisa começar tudo de novo. Né? É preciso começar desde o início. E aí, desde o início, é que ele então retoma a questão do que é a natureza humana, desse conjunto de potencialidades que nós temos. Essas potencialidades só se realizam se elas forem exercitadas. Eu tenho mãos, dedos, e não sei tocar piano. Não é suficiente ter as mãos, ter os dedos para saber tocar piano. É preciso se exercitar, é preciso aprender, é preciso desenvolver uma disposição. Então você tem um potencial inerente à natureza, mas você tem alguma coisa que você ganha sobre a natureza com esse exercício, com essa ativação, com esse pôr-se em obra. E o prazer vem justamente quando você pode exercitar e botar em ação a potencialidade que você tem. O exemplo que ele dá é o músico que com um instrumento mais afinado vai tocar a sua música preferida. É esse que é a realização, né, de um potencial, de uma obra, é que aí você tem prazer. Ele diz, será que a natureza não deu ao homem nenhuma obra a fazer? Será que o homem não tem uma obra própria a fazer? E a conclusão que a gente chega é que a obra própria do homem é o próprio homem. É fazer do homem. Então, esse exercício do potencial é isso que vai provocar, de fato, prazer. E é nesse sentido específico que prazer e felicidade coincidem. Prazer, bem e felicidade coincidem no sentido de corresponderem a esse processo de realização do homem. Vai dizer, se todos os homens tendem para o prazer, é porque todos os homens querem viver. A vida é, de alguma maneira, uma atividade que desabrocha. O prazer arremata a vida a que todos os homens têm. Deixemos de lado, por enquanto, a questão de saber se é o prazer que nos faz desejar viver ou se é a vida que nos leva a desejar o prazer. Essas duas tendências estão intimamente ligadas e são indissociáveis. Sem atividade não há prazer, e toda atividade encontra o seu coroamento no prazer. Então, essa visão também mostra por que o prazer se esgota e por que a felicidade não é um estado no qual a gente permaneça. A metafísica diz que nós temos breves momentos de felicidade. O máximo que nós podemos alcançar são momentos de felicidade. Mas nós não somos
somos felizes, porque esse exercício, né, ele cansa, ele se esgota. Então eu não consigo manter além de certa medida, né, esse exercício do meu potencial, mesmo que eu seja um pianista que tenha imenso prazer em tocar uma música, chega um ponto que aquilo se torna um sacrifício, que aquilo se torna, né, o mais prazer que vocês têm que ouvir. Eu garanto que se nós continuarmos aqui por 3, 4 horas, ninguém mais vai aguentar, nem você, nem eu. Né? Quer dizer, depois de um certo ponto, nós não conseguimos manter uma atividade além do certo. Portanto, o prazer associado a essa atividade também vai arrefecer. Então, a ilusão que nós temos, nós vamos alcançar uma felicidade, isso não existe. Há um otimismo, do ponto de vista de Aristóteles, vai dizer que nós temos sim a possibilidade de ter a felicidade, a possibilidade de ter o prazer, mas na nossa medida. O que significa que não será permanente, não será para sempre. Tem uma outra coisa que ele diz: nós só podemos dizer do homem que ele foi feliz, porque enquanto ele vive, ele pode estar sujeito ao azar, pode estar sujeito à mudança na sorte. E o exemplo que ele dá é do filho, o pai do João, ele tinha levado uma existência